últimas 24 horas em Jaraguá, São Francisco e Jesúpolis, sob a responsabilidade da terceira companhia independente da Polícia Militar, foi absolutamente tranquilo. Não teve nenhuma ocorrência registrada. Para a gente ganhar tempo hoje, a gente não vai trazer as informações da região, do plantão policial, em função do nosso convidado, que já está aqui no estúdio, deputado federal Major Vitor Hugo. Agora são 12 horas 10 minutos, então a partir de agora vamos cumprimentar aqui o nosso entrevistado de hoje, deputado federal por Goiás, Major Vitor Hugo. Muito bem-vindo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal da Sucesso. Boa tarde, Harilton, prazer estar aqui na Rádio Sucesso, aqui de Jaraguá, 101,5 FM. Parabéns aí por todo o trabalho e muito obrigado por esse espaço aqui. Deputado, o senhor tem se aproximado muito dos municípios, tem colocado emendas, recebido pedidos de emendas, hoje sendo recebido aqui em Jaraguá pelo prefeito Paulo Vitor. Qual que é o balanço já do que o senhor está trazendo para a cidade? Bom, isso é importante, né, Harilton? Você sabe que um dos trabalhos principais dos deputados federais em Brasília é buscar recursos para ajudar os municípios goianos. Assim, num panorama geral, eu sou um deputado de primeiro mandato, eu nunca tinha sido político, estou aí na metade do meu mandato e já consegui trazer para Goiás. Está beirando agora os 200 milhões, né? Até dezembro do ano passado eram 156 milhões de reais já empenhados, e esse ano eu vou indicar mais 28 milhões, fora alguns extras, eu acho que vou chegar próximo de 200 milhões de reais esse ano. E já direcionei para mais de 100 municípios dos 246 municípios goianos. Aí em diversas áreas, para a saúde mais de 53 milhões, para a segurança pública mais de 23 milhões, para a educação quase 20 milhões, e assim vai. Aqui para Jaraguá, nós conseguimos, além dos 2.169.000 reais que nós mandamos para cá, e eu vou discriminar exatamente em que aspectos, eu consegui também 3.000 testes de PCR para a Covid-19, foi um pedido do prefeito Paulo Vitor, junto com o nosso vereador Vinícius Leite, que eu atendi, que está aqui conosco, o vereador Vinícius aqui do nosso lado, me acompanhando nessa visita aqui para comemorar os 100 dias de mandato aí, de governo do prefeito Paulo Vitor. Então nós conseguimos esses 3.000 testes. Eu mandei também para cá 100 mil reais para ajudar no combate ao coronavírus e esse recurso já foi pago. Para a terceira companhia independente da Polícia Militar, que eu tive a honra de conhecer presencialmente, de visitar agora, mandamos 600 mil reais que se encontram empenhados, ou seja, vai ser pago aí no curto prazo, e eles vão adquirir armamento, pistolas e fuzis, para deixar a Jaraguá mais seguro, para a construção de pontes em estradas vicinais, 1 milhão de reais, também já empenhados, para a aquisição de um ônibus escolar, 193 milhões de reais, também empenhados, e para o nosso Colégio Militar Silvio de Castro Ribeiro, 275 mil reais. Isso, então, aqui para a região de Jaraguá, 2.169. E para a região, eu sei que Pirenópolis também é uma grande audiência sua, né, Harilton? Verdade. Aqui, se você me permitir, eu queria dizer também o quanto que nós mandamos para Pirenópolis, 2.964 mil reais lá para Pirenópolis, sendo que 100 mil para a saúde e coronavírus já foram pagos e o restante se encontra empenhados, sendo 85 mil para aquisição de equipamentos, 600 mil lá para o batalhão, lá o 37º Batalhão de PM, para pavimentação asfáltica, 1 milhão de reais, e para o Colégio Militar Cristóvão de Oliveira, 414, quase 415 mil reais. Então esse é um dos trabalhos importantes que um parlamentar pode fazer em Brasília, que é ouvindo as bases, ouvindo vereadores atuantes como o vereador Vinícius Leite, prefeitos como Paulo Vitor, né? E também os cidadãos em geral, a gente ouve, leva para Brasília o pleito e busca. Por exemplo, eu já, nessa vinda aqui a Jaraguá, já me comprometi em indicar esse ano aqui para Jaraguá, no orçamento desse ano, lá próximo de outubro, uma unidade de resgate para a nossa unidade do Corpo de Bombeiros aqui, né? E também ajudar na construção de uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde. Nós tínhamos falado inicialmente que seria uma UTI móvel, era o pedido do vereador Vinícius, que conversando com o secretário de Saúde e o prefeito, nos pediram para a gente alterar, e aí vamos mandar então uma UBS,
e eu tenho certeza que isso vai ajudar a salvar vidas aqui na região de Jaraguá também. O vereador Vinícius Leite está com uma parceria muito fina com o senhor, uma sintonia boa. Ele pediu também um recurso para o esporte, né, para ajudar na arquibancada do estádio. É possível atendê-lo? É verdade. Eu não quis dizer um sim total, tem que fazer um doce também. Não, mas porque eu estou brincando com isso, eu quero voltar lá. Como é um recurso que eu nunca indiquei, que é para fazer arquibancada, eu acho que esse recurso vem pela Secretaria Nacional de Esportes. Então, se houver viabilidade jurídica de enviar, eu estou propenso a atender. Mas, é lógico, a saúde e a questão do Corpo de Bombeiros, que também tem a ver com a saúde, são muito mais prioritários e com esses eu me comprometo. Podem me cobrar aí lá em outubro, e eu tenho certeza que o Vinícius vai estar próximo de mim aí também, para não fazer com que eu me esqueça. E embora a minha equipe é muito dedicada, já pedi para eles anotarem aqui, a essa hora já deve estar em Brasília na nossa planilha já. Tá certo, é porque tem recursos que são um pouco mais difíceis, né? Tem outros caminhos, né, deputado? Exatamente. E os recursos da saúde, metade das emendas tem que ir para a saúde. E o BS é algo simples, muitos municípios pedem, e unidade de resgate também do Corpo de Bombeiros é algo que eu, se eu não me engano, já mandei até para outros municípios. Então, é algo que eu já sei o caminho. A arquibancada para o estádio, eu não quero dizer, pode ser, vamos ver, eu vou voltar aqui em outras oportunidades e a gente vai fazer um anúncio juntos aí. Tá certo. Deputado, o senhor a gente está fazendo esse bate-papo com o senhor, Major Vitor Hugo, deputado federal por Goiás. Muita gente não conhece um pouco da história do senhor, do Major Vitor Hugo, de que cidade o senhor é, como que entrou na política, carreira militar. Se o senhor puder fazer um resumo aí para a nossa audiência, identificar melhor quem é o deputado Major Vitor Hugo. Tá bom, agradeço a oportunidade. Quem está me ouvindo aí agora deve estar pensando, pô, mas esse cara tem um sotaque carioca aí, pô, e é deputado federal por Goiás. Explica aí como é que é isso. Eu acho que essa é a dúvida que vem na cabeça do Harilton aí. Então, na verdade, e aí as pessoas vão se confundir mais ainda. Na verdade, eu nasci em Salvador, na Bahia. Só que o meu pai era oficial de marinha, oficial da Marinha de Guerra. E meu pai e minha mãe cariocas foram para lá, porque meu pai era engenheiro eletricista e da Marinha, era oficial de marinha. E eu nasci em Salvador porque meu pai servia lá. Nós voltamos para o Rio. Eu fui criado no Rio de Janeiro. E aí fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, entrei lá em 95, me formei em 98, é a mesma academia que o presidente estudou, só que anos antes, né? E aí, em 2003, o meu batalhão, que era o Batalhão de Forças Especiais do Exército, das Operações Especiais do Exército, os Caveiros do Exército, foram transferidos do Rio de Janeiro para Goiânia. E aí começou, então, a minha história com Goiás. Então, no final de 2003, eu cheguei em Goiás, casei com uma anapolina, em 2005, aí meu filho é goianiense, né, tenho patrimônio aqui em Goiás, fiz faculdade de Direito na Universidade Federal de Goiás por 4 anos, e depois fiz mais um ano na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque fui transferido para lá de novo. Então morei muito tempo em Goiânia, morei 3 anos em Lusiânia, também que era no entorno de Brasília, e aí quando eu decidi me candidatar, né, eu fiquei 21 anos no Exército, fiz o concurso para a Câmara dos Deputados primeiro, entrei lá na Câmara como servidor concursado, e aí conheci o presidente, ele como deputado, e por causa do passado comum no Exército, por causa da minha atuação técnica na Câmara, e depois pelo alinhamento político, decidi me candidatar e tive que fazer uma escolha. Eu pensei, bom, eu nasci em Salvador, mas não tenho uma ligação, embora tenha uma admiração grande pela Bahia, gosto da Bahia de Salvador, mas não tenho uma ligação, não fui criado lá. Né, não tenho amizades e tal. Aí, o Rio de Janeiro foi onde eu fui criado, eu tenho grandes amigos de infância, mas a minha ligação, assim, depois de adulto, o estado onde eu mais vivi foi Goiás. Eu construí família aqui, estudei na Federal de Goiás, servi muito tempo no Comando de Operações Especiais em Goiânia. Então eu fiz uma escolha. Eu falei, não, eu quero me dedicar ao estado de Goiás. Conversei com o presidente, à época deputado, ele me incentivou que eu me candidatasse por aqui. E aí Deus me iluminou na primeira candidatura a deputado federal, sem nunca ter sido deputado estadual, vereador, prefeito, nem nada. Deus me abençoou e eu fui, com alguma estratégia e muito esforço, eleito aí deputado federal e logo na sequência escolhido líder do governo. Então, imagina, Harilton, nós temos na Câmara 513 deputados, são 513. E o presidente da República ele escolhe um para ser a sua voz dentro da Câmara, e esse é o líder do governo. E eu fui, no primeiro mandato, vindo de Goiás,
que é um estado que o presidente não tinha uma ligação ainda muito forte, e hoje, talvez até fruto dessa nossa proximidade, ele já tem, porque ele veio a Goiás mais do que qualquer outro estado, ele veio a Goiás, desde que ele tomou posse como presidente, mais de 10 vezes, e aí ele escolheu justamente eu para ser o líder do governo. Foi um grande desafio, um grande aprendizado para mim. Eu fiquei 1 ano e 7 meses, e depois saí da liderança, voltei mais para o estado, e agora eu sou o líder do PSL da Câmara, que é um partido de 53 deputados, é o maior partido da Câmara, tem mais de 10% dos deputados da Câmara, e para mim é uma grande responsabilidade, mas também é uma grande honra poder representar a direita conservadora na Câmara dos Deputados. A gente percebe que o senhor, talvez, ali tem um bloco pequeno de parlamentares que o presidente tem total confiança, né? A Carla Zambelli, a Bia Kicis, e eu percebo que o senhor está nesse bloco aí de pessoas muito próximas do presidente. Como é que é esse relacionamento com ele, manter essa confiança, já que o senhor ocupa posições que toda hora tem ataques, tem pessoas questionando o que o senhor fala, o que o senhor faz? Como é que é essa relação com o presidente? Harilton, você já deu a perceber que você tem uma percepção aguda e correta da política, né? Que a política é isso, tem embates, tem críticas, né? Faz parte do mundo político, às vezes você tromba em alguém sem querer, e essa proximidade com o presidente é algo que, lógico, em vários sentidos impulsiona, né? Porque me dá visibilidade, e para mim uma oportunidade até de presenciar a história sendo feita no dia a dia, né? Diversas vezes quando eu estou com o presidente assim, às vezes até só eu e ele, dentro de mim, eu estou assim pensando, cara, eu estou aqui na sala do presidente da República, conversando com ele, às vezes sentindo uma angústia dele de querer ajudar as pessoas e não conseguir, às vezes sentindo a pressão que ele sofre de diversos setores, né? E eu posso dar esse testemunho com toda sinceridade, de que eu nunca vi o presidente com nenhum outro interesse que não fosse ajudar o país. Ele pode até, muitas pessoas criticam ele, na forma de falar, os governos acertam e erram, isso é normal, mas o meu testemunho pessoal, isso aí eu posso dizer em qualquer lugar que eu for, sem sombra de dúvidas, ele é uma pessoa 100% dedicada ao país e muito corajoso, porque ele defende bandeiras, às vezes, não compreendidas naquele momento, é criticado, apanha muito pelo que ele está falando, mas segue firme, né? Então, para mim é uma honra estar tão próximo. Eu tive com ele essa semana, na terça-feira, numa audiência com os deputados de origem militar, que eu pedi. Foi um momento muito marcante também de travar contato com ele. E estarei com ele de novo agora na segunda-feira, 17 horas, levando pastores evangélicos da cidade de Anápolis, também o prefeito de Anápolis, vice-prefeito, que também é pastor, para poder interagir um pouco com ele. Eu sou católico, ele é católico, mas temos aí um grande respeito pelas igrejas, denominações evangélicas, e sabemos o quanto que também eles apoiaram, né, o governo. A eleição do presidente tem apoiado o governo Bolsonaro. Então a minha intenção é levar o público goiano, né, as igrejas evangélicas em Goiás, para mais um contato com o presidente. Inclusive, eu não sei se aqui chega até Anápolis, não? Não, a audiência, se você for ouvindo, chega até Anápolis, mas depois ela vai dando uma caída. Vai dando uma caída, né? Já chegando em Anápolis. Então, aí eu vou levar o pessoal de várias denominações, mas de modo particular da Church in Connection, que é uma igreja bem frequentada, muito bem frequentada lá em Anápolis, do pastor Tiago, e vou levar a Esther e o Lucas, que são lá da igreja, que são músicos, e o Lucas vai tocar violino lá pro presidente, a Esther deve cantar. Eu acho que vai ser um momento muito interessante também para reforçar no coração e na mente do presidente o apoio que ele tem nas ruas, né, para que ele siga firme, enfrentando os desafios aí, as decisões do Supremo Tribunal Federal invadindo as competências do Executivo, né, as dificuldades que ele tem tido, mas que a gente quer deixar claro para ele que a gente está com ele. Agora, já entrando nessa seara aí de Brasília, que não falta assunto, né? De monotonia a gente não fica por conta de Brasília. Todo dia tem um assunto novo. Mas a gente viu que os deputados do PSL entraram com um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso, depois que ele autorizou a CPI da Covid-19. Até o senhor acho que assina esse documento também, acho que é que encabeça esse movimento. O senhor acredita que em algum momento o ministro do Supremo Tribunal Federal vai sofrer um impeachment?
Porque a gente viu o seguinte, a mão pesada, principalmente do Alexandre de Moraes, sobre bolsonaristas, né? Prendendo deputados, jornalistas. Por outro lado, você tem ministros também que a todo instante dão decisões contra o presidente. E aí fica essa situação, né? Pedido de impeachment, mas sempre engavetado. Em algum momento nós vamos ver, o senhor sente que a gente tem a possibilidade de ver um ministro sofrendo um impeachment? Bom, eu torço para que os pedidos de impeachment sejam efetivamente apreciados. Eu até fiz uma cobrança pública ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Quem quiser ir no meu Twitter, as minhas redes sociais é sempre @Major Vitor Hugo, sem C, né? Porque tem gente que é Victor, né? É @Major Vitor Hugo, sempre, em qualquer rede. E no Twitter em particular, eu fiz uma cobrança para que ele aprecie. Já que o STF determinou que ele abrisse a CPI, né, voltada aí inicialmente para o governo federal, mas a pedido do presidente Bolsonaro, estendida aí para governadores e prefeitos, que é importantíssimo, porque nós descentralizamos mais de 200 bilhões de reais para governadores e prefeitos, e nós que eu digo, não só os deputados, nós, os brasileiros, queremos saber o que cada governador e prefeito fez com esse dinheiro, né? Se conseguiu empregar corretamente para salvar vidas e preservar os empregos dos brasileiros, ou se houve desvios, se houve problemas, né? Então, já que o STF determinou a criação da CPI, por que não, então, o presidente do Senado não avalia a possibilidade, né? Verifica se os senadores querem, como eu imagino que uma grande parte da população, como eu gostaria de ver, né, um processo de impeachment de ministro do Supremo avançar. E por que eu falo isso? Porque existem várias decisões, Jarilton, do Supremo Tribunal Federal, algumas até monocráticas, ou seja, tomadas individualmente por um ministro, que invadem as competências de outros poderes. Vocês lembram quando o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, impediu o presidente da República de exercer uma competência constitucional e legal do presidente, que é escolher e nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Isso é uma decisão absurda. A outra, aqueles processos, aqueles inquéritos inconstitucionais, ilegais, que são os inquéritos das fake news, e também aqueles voltados ali para o financiamento de campanhas antidemocráticas, manifestações antidemocráticas. Fora a prisão do Daniel Silveira, que eu também votei contra, né? Foram 364 deputados votando a favor da manutenção da prisão do Daniel e 130, eu incluído nesses 130, votando pelo relaxamento da prisão, porque é uma prisão ilegal, inconstitucional, não havia flagrante, né? A tese do flagrante era uma tese muito fraca, porque o vídeo está rodando na internet, então está em flagrante eterno, né? Um crime permanente. Então não se sustenta, não era um crime, para começar não era crime, porque o deputado ele é inviolável pelas suas palavras, então não é crime, e também não era inafiançável, né? A inafiançabilidade que o ministro reconheceu era porque, né, tem alguns advogados, certamente estudantes de direito aqui, que podem interagir com a gente, mas o ministro alegou o seguinte: como na visão dele estavam presentes as características da decretação da prisão preventiva, e na prisão preventiva não cabe fiança, então o crime se torna inafiançável. Bom, aí todo o Código Penal pode se tornar inafiançável, quando na verdade nós sabemos que a Constituição Federal delimita quais são os crimes inafiançáveis, né? O crime de terrorismo, os crimes hediondos, ação de grupos armados contra o Estado Democrático, racismo e outros, mas que tráfico de drogas. Esses crimes, a Constituição diz que são inafiançáveis. Então essa tese toda em torno da prisão do Daniel foi muito ruim. Quando a gente vê isso no conjunto, agora a ministra Rosa Weber invalidando trechos dos decretos de armas do presidente. Então a gente vê que está havendo um desequilíbrio de poderes no Brasil, e somente se o Senado se posicionasse, se o Senado da República fosse Senado de verdade, a gente teria hoje um reequilíbrio. A gente não quer adentrar as competências do Judiciário. A gente quer que o Judiciário, de modo especial o Supremo Tribunal Federal, respeite as competências dos demais poderes. Agora, a gente viu aí no final de semana aquela polêmica envolvendo o senador por Goiás, Jorge Cajuru, gravou o presidente, colocou nas redes sociais. Aí ele queria meio que um reconhecimento do presidente público em relação às ações dele, até porque o presidente tem uma militância muito forte, digital, né? E eu entendi dessa forma, que ele queria um reconhecimento,
Foi vazada a conversa, foi legal, o presidente autorizou, o Cajuru disse que autorizou, que o presidente autorizou ele passar a conversa para a imprensa, o presidente disse que não. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse embate Cajuru e Jair Bolsonaro? Bom, primeiro, condenar a atitude do senador Cajuru, muito ruim, deplorável, você gravar... Bom, se você está conversando entre amigos e grava a conversa, tenho certeza que você já fica... Pô, não é um amigo você, é um constrangimento, é uma falta de lealdade com um amigo ou com um conhecido. Se você falar que você está gravando, ok. Agora, numa conversa que nunca é informal, nunca uma conversa do presidente da República com o senador, é algo informal, é uma conversa formal. E você gravar a conversa e não falar, que foi o que ele fez. O Cajuru gravou a conversa com o presidente Bolsonaro sem falar com ele. Aí depois liga para o presidente e fala, e certamente gravando de novo, e fala, presidente, eu posso publicar? Imagina se o presidente diz não. Ele vai dizer o quê? Ah, tá vendo? Pedir para publicar, ele pode publicar, inclusive, essa conversa. Então, assim, o presidente não autorizou em momento algum que ele publicasse. Depois de gravado, sem autorização, pedir autorização, talvez até com a possibilidade de estar gravando, se você não é justo, não é correto. Então, eu acho que foi uma atitude muito ruim. Tenho certeza absoluta que muitos daqueles que votaram no Cajuru, aqui em Goiás hoje, né, mais de 1 milhão de votos, estão aí, uma parte considerável está arrependida, porque essa não é uma atitude correta. Da parte do presidente, do conteúdo da conversa, ele não falou nada do que ele já não tivesse falado em público. Ele já tinha falado que ele queria ampliar a CPI, ou que ela não existisse, ou que ela fosse ampliada para estados e municípios. Então ele já tinha falado isso. E ele também já tinha falado que ele era a favor de abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo no Senado. Então, assim, não houve qualquer fato novo na revelação, a não ser, né, na minha visão, o fato novo aí é um desvio muito sério aí, né, de personalidade por parte do Cajuru, que divulgou uma conversa com o presidente da República sem autorização dele. Agora, Major, voltando aqui para o estado de Goiás, o delegado Valdir, todo mundo fala que ele puxou o senhor. Ele teve uma votação de 270 mil votos, salvo engano. 274. 74, o senhor 39 mil. 31, 190. 31. E aí agora nós temos eleições no ano que vem. Como é que está a relação do senhor com o delegado Valdir? E como é que fica para o ano que vem? O senhor fica no PSL, o presidente volta para o PSL. Como é que vai ficar essa situação política para 2022 aqui em Goiás e no Rio Grande do Sul? Tá. Bom, com relação ao delegado Valdir, primeiro dizer que nas eleições de 2018, ele concentrou em si todos os recursos do PSL. Não só os 420 mil que o PSL recebeu para o Estado, ele usou o dinheiro todo para ele, não dividiu com ninguém, nem comigo, nem com nenhum outro candidato a deputado federal ou estadual. Então ele usou todo o dinheiro para ele. Só uma parte do recurso ele dividiu com as mulheres, porque é obrigatório, e mesmo assim fez santinho casado, com a imagem dele. Então, assim, esse é um aspecto. O outro aspecto, ele usou todo o tempo de TV e de rádio para si próprio também. Então ele não dividiu parte das aparições de rádio e TV com ninguém. E usou toda a estrutura partidária também para ele. Então ele pegou lá, vamos supor, o diretório ou comissão provisória aqui de Jaraguá. Se o presidente que dissesse que ia apoiar o Major Vitor Hugo, ele falava, não, ou me apoia ou eu te tiro. E aí ele tirou. Então ele teve a votação expressiva pela segunda vez. Né, a primeira vez foi na legislatura passada, ele também teve 274 mil votos e teve de novo, indiscutivelmente, uma votação expressiva. Mas diante do quadro formado naquele momento, eu sabia que o meu desafio era ser o segundo lugar. Eu tinha que ser o segundo lugar da chapa e tinha que ultrapassar os 10% do quociente eleitoral, que é o que a cláusula de barreira que a lei impõe. Porque, da forma como ele abafou os demais candidatos, ninguém teria uma votação expressiva. Como é que está a relação do senhor com ele hoje? Acabou? Não conversa? Não fala mais? Assim, hoje eu sou o líder dele, na verdade, né, na Câmara. Ele é um dos meus liderados, dos 53. Mas ele fez lá aquela manifestação contra o presidente, ele chamou o presidente de vagabundo, disse que implodiu o presidente. Então eu não consigo ter uma relação com ele. Eu não falo com ele, não tenho nenhum tipo de animosidade, mas também não tenho nenhum tipo de relacionamento. Para o ano que vem, vocês dois vão estar na mesma chapa? Como é que vai ficar essa questão? Ele sai, quem é que vai ter o controle do PSL? Então, Harilton, vamos ver para onde o presidente vai.
eu torço para que ele volte para o PSL. E acho que deputados como o Valdir e outros em outros estados, a Joyce, Bozella, a Daiane Pimentel na Bahia, deputados que fizeram manifestações, e isso não é depreciativo, o cara pode ter a opinião dele, ele pode criticar o presidente, pode querer não andar com o presidente como eles não querem ou não quiseram, e isso faz parte do jogo político, mas isso é um fato. Eles não demonstraram críticas e demonstraram que não queriam andar. Então, eu acho que eles próprios devem concluir, caso o presidente volte, que o espaço político para eles, como é que eles acabaram de fazer 100 publicações criticando o presidente, agora o presidente volta e eles vão apagar as publicações, as críticas? Mas se o presidente voltar, o senhor acha que muitos saem? Não, muitos não. Hoje, quando eu fui alçado à liderança do PSL agora, fruto das articulações que nós fizemos para poder ajudar na eleição do Arthur Lira, e eu fiz esse movimento contrariando a presidência do partido que não queria, né? A cúpula do partido e os deputados bivaristas, entre aspas, não queriam ir para o lado do Arthur, queriam ficar do lado do Baleia. Mas eu articulei, passei uma lista quase que secreta e trouxe o PSL para o lado do Arthur, e isso foi o que possibilitou que a Bia, por exemplo, esteja agora na presidência da CCJ, que a Carla esteja na presidência da Comissão de Meio Ambiente, que a Aline esteja na presidência da Comissão de Agricultura e que eu esteja na liderança do PSL. Esse movimento pacificou o PSL, a ponto de, quando houve a assinatura da lista para que eu me tornasse líder, dos 53, 48 deputados assinaram. Então hoje eu acho que tem uns 5 deputados talvez que sejam desalinhados em relação ao presidente. O restante todos votam com o presidente, se ainda não fazem, se tem uns 20, talvez 17, que não fazem manifestações explícitas de apoio ao presidente, porque estão no processo de reaproximação. Mas nós temos ali na nossa bancada, certamente, uns 35, 36 deputados muito alinhados com o presidente. Agora, uma outra pergunta que eu não posso fugir dela. A gente percebe que a relação entre o governador Ronaldo Caiado e o presidente da República é de idas e vindas. Nesse momento está pacificada, está tranquila. O senhor seria aliado do governador no ano que vem, se ele buscar uma reeleição? Alguns setores cogitam que o presidente pode bancar o senhor para o Senado. Como é que vai ficar essa composição? O senhor se considera um aliado do governador Ronaldo Caiado? Então, Harilton, é difícil responder isso aí, porque o ano passado o governador ele realmente fez alguns ataques ao presidente que deixou todo mundo preocupado, né? Muitas pessoas, eu tenho conversado com muitas pessoas no agro, aqui de Goiás, comerciantes e tal, que também ficaram não só preocupados, insatisfeitos com essas manifestações, mas também preocupados com a forma como o Caiado está lidando com a pandemia, no sentido de restrições à economia, né? E a minha proximidade com o governador, ela vai se consolidar ou não, a depender da postura dele como presidente daqui para frente. Então eu não tenho nada contra o governador, tenho até, acho que uma sintonia com os ideais que ele defende, sei que ele tem enfrentado, em função do que ele recebeu de governo, né, com um governo com dívida, destruído, grandes dificuldades, tem sido resiliente para manter o rumo, mas a minha definição se vou andar com ele ou não em 2022 tem a ver com a postura dele em relação ao presidente, e isso tem a ver com o DEM vai lançar candidato ou não vai, ele vai ficar no DEM apoiando o candidato do DEM ou vai apoiar o presidente, tudo isso. Eu também não sei ainda nem para qual partido eu vou, então você pode perguntar assim, tem muita coisa ainda para ser definida. Agora, essa história que o Bolsonaro pode bancar o senhor para o Senado, ela tem fundamento? Todo mundo me aperta com essas perguntas aí, cara. Eu vou dizer assim, enquanto todo mundo, inclusive a minha equipe está aqui, ó, todo mundo hoje de manhã brigando comigo no carro, pô, você tem que definir, meu amigo, calma. A política a gente tem um momento, se a gente der o tiro errado, a gente pode ficar sem acertar o alvo. Então, eu preciso esperar o presidente definir. Se for para o PSL, é um cenário que eu acho muito bom, positivo. Se for para um partido pequeno, eu acho que já diminui assim as nossas possibilidades de um crescimento nesse momento. Então, eu gostaria muito de ser senador da República. Acho que seria muito bom. Abriria espaço para que em 2026, como o mandato é de 8 anos, de eu vir tranquilo para qualquer outra função, né, qualquer outro cargo. Então, eu acho que é um objetivo para todos nós, né? Eu imagino que muitos deputados federais gostariam também de ser. Mas isso, se o presidente definir essa semana ou na próxima, pelo PSL, nós vamos
continuar construindo as nossas bases, igual estamos fazendo hoje aqui em Jaraguá, para que lá em outubro eu tome a decisão. Agora já são 12 horas e 39 minutos. Para você que está chegando à nossa audiência, nós estamos conversando com o deputado federal por Goiás, Major Vitor Hugo. Major, tem duas perguntas aqui, nosso tempo está corrido, mas eu não posso fugir dela. O senhor falou aí de algo importante. O presidente liberou mais de 200 bilhões de reais, pagou auxílio emergencial, teve auxílio para estados e municípios. Esse dinheiro foi importante na pandemia. Recurso para comprar equipamento hospitalar, montagem de UTI, os hospitais de campanha. Isso a gente reconhece. Por outro lado, a oposição chama o presidente de genocida. E aí tem as imagens do presidente sem máscara, chamando o coronavírus de gripezinha, e uma série de outras situações que não precisa repetir, que o senhor sabe. Mas na avaliação do senhor, o governo falhou em algum ponto e aonde falhou? Bom, olha só, eu costumo diferenciar, uma coisa é o discurso político, é o discurso com o objetivo. E o presidente tem uma maneira peculiar de ser e de falar, e que é autêntica, era assim desde sempre como deputado, foi na campanha assim, e continua sendo. A preocupação do presidente, na minha visão, e eu que estou do lado dele o tempo inteiro, sempre foi com relação à questão econômica também. Então ele nunca deixou de trabalhar pelo salvamento das vidas, tanto que hoje nós somos o 5º país do mundo que mais vacinou pessoas em números absolutos. Mas aí entra a história da Coronavac. Se não é o Dória que é o Coronavac, nós tínhamos vacinado esse tanto de gente? Então, a Coronavac ela seria introduzida no Brasil de uma forma ou de outra. Assim, o Dória, o Butantan não é um laboratório particular do Dória. É um laboratório estatal, é do Brasil, não é dele. E não foi ele que contribuiu ao longo das décadas para chegar ao ponto de ele conseguir produzir agora. Assim, quando o presidente falou que não compraria a vacina, né, do calcinha apertada, como ele costuma brincar, né, falou que essa não aplica em mim. Aí depois a mãe do presidente foi vacinada com ela. Mas assim, não quero explorar contradições, é só uma avaliação se aonde errou, se podia ter sido melhor esse desempenho pessoal do presidente, às vezes com o uso de máscara, muita gente dizendo que ele começou a usar máscara depois do discurso do Lula. É só uma avaliação nesse sentido. Não, então, olha só, o presidente da República, Harilton, se ele quiser, ele pessoalmente, ele se encastela lá na Alvorada, ele entra lá na garagem da Alvorada, entra num carro, vai para o Palácio do Planalto, entra na sala dele, não conversa com ninguém, pode ficar atrás de um vidro desse aqui, ó, e ele pode decidir tudo dali, embarca de novo no carro dele e volta. Ele tem 66 anos de idade. Na verdade, quem é que estava se expondo mais? A visão na cabeça do presidente, que é alguém formado na mesma academia que eu, militar, de que o comandante tem que estar à frente e tal, é que ele não poderia deixar de se expor para poder fazer com que as pessoas que não podem deixar de trabalhar. Então imagina, é muito fácil para o Dória ficar lá encastelado lá no Palácio Bandeirantes, em São Paulo, e dizer que as pessoas têm que ficar em casa e não trabalhar. Agora o cara que vende churrasquinho na praça, que só tem essa renda, o cara que vende a pipoca na esquina, vende cachorro quente, esse cara vai sobreviver como? Então acho que essa era a preocupação do presidente, que a gente não tivesse um caos social. E você mesmo falou aqui, a despeito dessas contradições ou dessas aparições do presidente sem máscara, dos questionamentos do presidente, no fundo o governo nunca deixou de fazer. O governo sempre fez. E agora a gente chegando nesse ponto de vacinação, imagina se o presidente tivesse, como não fez, mantido essa posição. Não, então por causa da questão ideológica ou política eu não vou comprar a Coronavac. Ele não fez isso, ele voltou atrás e comprou a Coronavac e vacinou, e hoje eu acho que está em mais de 80% das vacinas aplicadas são da Coronavac, ok, mas tem outras 500 milhões de vacinas contratadas e nós vamos vacinar a população brasileira como toda até o final do ano. E é importante dizer isso também porque o presidente quis. O ano passado, várias medidas provisórias do presidente abrindo crédito extraordinário para participar de pesquisas, para aquisição de vacinas. Então, assim, se o presidente errou, eu vou deixar essa avaliação para a oposição. Mas que o governo muito mais acertou do que errou nessa pandemia, eu não tenho dúvida. Agora são 12 horas e 43 minutos, eu tenho aqui inúmeras mensagens, perguntas, pessoas parabenizando o senhor, elogiando que está fechado com o senhor, fechado com o Bolsonaro. Muita gente está me falando aqui da questão do Senado, mensagens aqui no meu celular, mas o nosso tempo é muito corrido aqui, eu tenho que entregar o programa daqui a pouco.
Então, quero agradecê-lo imensamente pela gentileza de vir ao vivo aqui falar com a nossa audiência. Parabenizar o senhor, está trazendo benefício aqui para a cidade de Araguá, para a região. Merece ser parabenizado, né, por conta do trabalho do senhor. Está ajudando, e o vereador Vinícius está apresentando emenda para a saúde também, né, Vinícius? Você falou? Isso. Né, o vereador Vinícius Leite está ajudando aqui a nossa cidade. Então, o nosso reconhecimento também por esse trabalho individual que o senhor faz como deputado, ajudando. Nem teve uma votação tão grande assim, mas está trabalhando. 99 votos. Mas eu tenho certeza que a população vai reconhecer no ano que vem muito mais do que isso, porque teve deputado que teve votação muito maior do que o senhor, não trouxe nada até agora. O senhor, pequena votação, está trabalhando, mostrando serviço. Muito obrigado, deputado. Tá bom, Harilton. Obrigado aí pela oportunidade. Espero voltar mais vezes aqui e mandar um grande abraço para você e para os seus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Vamos aqui agora a um rapidíssimo intervalo comercial. O prefeito mandou pra mim, tá movendo. Ele não, acertou, né?